O professor Emílio errou feio. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. É isso mesmo que você ouviu, o professor Emílio errou feio. Assista esse vídeo até o final para você entender o que está acontecendo. Não adianta só chegar aí e escrever, errou mesmo, errou mesmo. Tem uns bergolianos chatos, preguiçosos, que nem assistiu o vídeo e não assiste. Aí não entende, fica falando besteira, bobagem, abobrinha. Erro, fake news e mentiras, tudo isso é muito comum na nossa época e somos vítimas disso todos os dias. Uma parte da mídia desinforma você o tempo todo. O que muita gente não sabe é que a desinformação foi uma estratégia desenvolvida pelos comunistas e espalhada pelo mundo. Quem nos conta isso é o ex-espião comunista Ion Pacepa. No livro Desinformação, ele conta essa estratégia mostrando na prática como é que isso funciona até hoje. É um livro para abrir sua cabeça, vai mudar a sua vida. Você vai ver que um monte de coisa que você sabe, na verdade, é mentira. Depois de muitos anos esgotado, o livro Catecismo do Comunismo foi relançado. Claro que fica esgotado, né, gente? Um monte de editora não quer que você saiba dessas coisas. Então aí foi relançado por uma editora pequena. O livro foi escrito por Dom Geraldo de Proença, é essencial para entender por que um católico não pode ser comunista. Ideal para você derrubar aqueles carinhas que dizem na internet, seus amigos aí também, que falam, eu sou católico, sou comunista também, qual é o problema? Aí você pega o livro do padre, dá na cabeça do indivíduo para ver se ele acorda para a vida. Porque não existe, ou é católico ou está excomungado. Comunista está excomungado e isso é direito canônico, fim de papo, decreto papal. Está valendo até hoje. Os dois livros estão em promoção na livraria do professor Emílio. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, o professor Emílio errou feio. Eu mesmo. Falaram que eu errei feio. Então, foi o que disse um padre que trabalha no Vaticano. Ele disse que ele é padre, ele disse que trabalha no Vaticano e começou a me caluniar por aí. Esse professor só fala fake news, não acreditem nele, é tudo mentira. Vai vendo. Daí, como o cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais, um monte de bergolianos começou a me criticar nas redes sociais. Ele só fala fake news, ele só fala fake news, é um monte de papagaio, não sabe nem o que tá falando, né? Bando de papagaios sem imaginação. Tudo isso por causa do quê? Por causa do vídeo que eu fiz falando que o Bento XVI tinha sido exilado na Alemanha. E tinha sido mesmo, gente. Alguns dias depois que a Alemanha reabriu as fronteiras para os países da Europa, foi coisa de menos de uma semana, lá vai o nosso Papa Bento XVI, sem aviso antecipado, visitar o irmão doente na Alemanha. Ele é um senhor, o Papa é um senhor de 93 anos, pertence ao grupo de risco do vírus, segundo diz a mídia, que não saía do Vaticano nos últimos 7 anos. E aí, no meio de uma pseudo-pandemia, simplesmente ele pega o avião e vai para a Alemanha. Essa história está muito mal contada. Isso aí aconteceu no dia 18 de junho de 2020. Os jornais da Europa começaram noticiando que o Papa Bento XVI ia visitar seu irmão que estava muito doente. Depois, os jornais começaram a dizer que o Bento XVI ia ficar com o seu irmão até o final da vida dele, porque o irmão dele estava muito doente mesmo, inclusive acabou falecendo. Na sequência, a mídia passou a informar que, devido à sua idade avançada, Bento XVI não retornaria ao Vaticano, que ele não teria condição de enfrentar uma nova viagem para voltar para o Vaticano, porque é longe, da cidade do irmão dele lá até o aeroporto da Alemanha, lá de Berlim, depois vai para Roma, depois pega carro de novo, é uma maratona, é longe. E a saúde do Papa Bento XVI não anda boa, sem contar os maus tratos que a gente suspeita, né? Ficava claro o golpe contra Bento XVI, expulsá-lo do Vaticano para que a igreja falsa dominasse. Enquanto ele estiver lá, gente, ele é a igreja verdadeira, o sede do papado é lá e nós vamos continuar falando dele, defendendo, seguindo-o. Acharam que iam jogar ele na Alemanha e ele ia ficar lá, esquecido no ostracismo, e aí tomavam o poder definitivamente.
Surgiu até uma profecia dizendo que eles se livraram do Papa Bento XVI porque haveria um ritual satânico secreto nos porões do Vaticano e a presença do verdadeiro Papa ali atrapalharia o ritual, seria mais um motivo para se livrar do Papa Bento XVI. Não duvido de nada. Eu acho muito possível isso. Eu não duvido de mais nada. Depois que eu vi essa gente pegar a igreja e consagrar a ídolos pagãos, eu não duvido de nada. Acharam que o Bento XVI, ali, assistindo à morte do irmão dele, e depois abandonado na Alemanha, lá um monte de bispo não gosta dele, fez oposição assim ferrenha contra ele quando ele estava na administração do papado. Fatalmente, o Papa Bento XVI entraria em depressão e aí partiria dessa vida para outra mais cedo, ponto final, ou seja, morreria de tristeza aí, né? E assim surgiu o vídeo que eu fiz, que o Bento XVI tinha sido exilado na Alemanha, que era realmente o que tinha acontecido até aquele momento. Isso era. Mas as coisas mudam, gente. As coisas mudam. As coisas não são como os homens querem, as coisas são como Deus quer. E o Bento XVI é um homem escolhido por Deus para guiar a igreja verdadeira, fim de papo. Muito bom. Porém, nada como um dia após o outro, a cobertura da viagem do Bento XVI foi digna do verdadeiro Papa. Tudo que ele fazia, tudo que ele comia era notícia. Por toda parte os fiéis corriam até o verdadeiro Papa, emocionados, querendo ser abençoados por ele, uma coisa muito bonita. Bento XVI, por outro lado, deu um show de dinamismo, o que foi totalmente inesperado, né? Ele visitou o irmão várias vezes, foi até o túmulo da sua família, visitou sua antiga casa, que hoje é sede do Instituto Bento XVI. Ele se esbaldou, gente. Nem parecia que tem 93 anos, está doentinho, como dizem e mostram para nós, insistem em mostrar. Se esbaldou. Ficou claro que na Alemanha o Bento XVI estava em casa, estava muito à vontade. Na internet corria, inclusive, a notícia verdadeira que a sede do papado mudou do Vaticano para a Alemanha. Claro, enquanto o Papa verdadeiro estiver na Alemanha, a sede do papado está lá com ele, não é mais do Vaticano. O dinamismo do Bento XVI surpreendeu todo mundo. A equipe que foi com ele não conseguiu segurá-lo. Para piorar a situação, uma fiel brasileira fez imagens de Bento XVI, onde ficou muito claro que o Papa podia estar sofrendo agressões e maus tratos. Fizemos um vídeo a respeito disso também. Alerta vermelho no Vaticano. Opa, que isso? Ficou pior? Mandamos o cara lá para ficar no ostracismo, enfiado lá até a morte, esquecido. E, no entanto, ele está aparecendo mais do que era antes. Dali a pouco, o núncio apostólico da Alemanha apareceu e deu a ordem. É para levar Bento XVI de volta para o Vaticano, onde ele vai ficar incomunicável, como a gente já sabe, é o que acontece. Tá certo? E de quem será que veio essa ordem, né? Precisa falar? Bom, em questão de horas, arrumaram as malas do Bento XVI e colocaram no avião de volta para o Vaticano, de volta para a cadeia, de volta para a prisão domiciliar. Peraí, mas disseram que ele ia ficar na Alemanha até a morte do irmão dele. Você vê que as notícias não estão batendo, o negócio é tudo muito esquisito. Sabe por que não bate? Porque eles foram mudando, eles ficaram desesperados com a popularidade do Bento XVI. É, por isso que foram mudando os planos. Pois é, os planos mudaram. Na Alemanha, Bento XVI era muito mais perigoso do que trancado no Vaticano. De forma desumana, não permitiram que ele ficasse até a morte do irmão dele, o que aconteceria alguns dias depois, no dia 1º de julho. Hoje, quando você está assistindo esse vídeo, terça-feira, é justamente o enterro do irmão dele. Bento XVI não foi até o velório, nem o enterro não vai. O lugar dele foi lá o homem do dedinho, o secretário dele lá, mas que trabalha para o Bergoglio também, o que é ainda muito mais desumano e injusto com ele, porque ele e o irmão eram tão próximos, mas tão próximos, que até a ordenação de padre deles aconteceu no mesmo dia. Foi muito bonito. Quem quiser aí pode procurar na internet o que você acha. Foram 4 vídeos sobre a viagem do Bento XVI à Alemanha. Mas os bergolianos mal intencionados ou ignorantes me caluniam até hoje por causa do primeiro vídeo do exílio.
Eu fiz mais 3, eles não assistem ou fazem de conta que não assistiram. Então estou fazendo esse para contar a história inteira, né? Para parar aí a palhaçada. Notícias mudam rapidamente, gente. Todos os dias temos novas notícias. Num dia o indivíduo entrou lá como ministro da Educação, no dia seguinte descobriu que ele tinha lá fraudado lá o currículo, não sei porquê, estou dando só um exemplo, e no outro dia ele já não é mais. Então faço um vídeo aqui falando, fulano é ministro da Educação, 2 dias depois não é mais, é fake news, não é fake news, naquela hora ele era ministro, depois não é mais. Muda. Na política e na igreja os acontecimentos se sucedem, muitas vezes com uma rapidez estonteante. Então, padre que diz que está no Vaticano, se é que você é padre, se é que você está no Vaticano, se é que não é um perfil falso, eu não errei feio coisa nenhuma. Dobre sua língua antes de falar besteira. Sabe, no afã de você defender aí o tapa, você simplesmente exagera, fala bobagem demais, tá? Isso aí é má fé ou é ignorância? É um dos dois. É o afã de descer o pau no professor Emílio, que sou o único aqui que chega aqui falando da igreja verdadeira, remanescente. Estou falando disso desde o ano passado, mostrando para vocês os absurdos da igreja falsa e que o verdadeiro Papa é o Bento XVI. Não se engane. Tem padre aí na internet, de batina, que desce o pau no Bergoglio, mas também fala mal do Bento XVI. Tem padre aí que é assim. Tem muita gente sendo enganada aí, da igreja remanescente. Cuidado. Essas pessoas que falam mal do Bergoglio, mas não aceitam o Bento XVI como Papa, estão excomungados. Estão numa seita, né? Porque se ninguém para ele é Papa, nem o Bento XVI é Papa, e nem o Tapa é Papa, então quem que é o Papa deles? Ele mesmo? Tenha dó, né, gente? Eu continuarei a defender a igreja verdadeira e o nosso Papa Bento XVI, que foi escolhido por Jesus e segue em oração e expiação por nós e pelos pecados da igreja falsa. Nossa missão é dizer sempre a verdade nesse mundo de mentiras esquerdistas e bergolianas. Cuidado quando essa gente fala é fake news, é fake news. No geral, quem fala que é fake news são eles que estão fazendo fake news. Não somos nós, não. São eles que fazem fake news. Rezemos pelo nosso Papa Bento XVI e pelo remanescente da Igreja Católica Apostólica Romana, pelos fiéis da verdadeira igreja e por esses padres e bispos que estão começando a aparecer aí no mundo, pipocando aqui, outro lá, no Brasil ainda não vi, mas que estão aparecendo e dizendo realmente o Bergoglio é o falso Papa e o verdadeiro é o Bento XVI. Rezemos por eles, rezemos por aqueles que estão em dúvida, que ainda não saíram à luz dizendo a verdade, para que eles saiam o mais rápido possível. Paz e bem.